Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. A quinta-feira começa com uma mensagem importante para quem acompanha a Bolsa Brasileira, juros e câmbio. O exterior melhorou depois do balanço da Nvidia, mas essa melhora não chega limpa para o Ibovespa, porque os grandes pesos de commodities entram no dia com sinais mais fracos. Ontem, o índice fechou praticamente no 0 a 0, na faixa dos 174.500 pontos, com leve alta de 0,01%, marcando o sexto pregão seguido no campo positivo. Só que a história por trás do fechamento foi menos confortável do que o número sugere, porque o Ibovespa chegou a passar dos 176 mil pontos, perdeu força ao longo da tarde e terminou perto da mínima do dia. Isso mostra que existe apetite por risco, mas também existe dificuldade de sustentação em níveis mais esticados. Em Wall Street, o fechamento também foi travado. O S&P 500 caiu 0,02%, o Nasdaq recuou 0,08% e o Dow Jones perdeu 0,21%. O mercado ainda digeria o PCE americano de julho, que subiu 0,2% no mês e 3,7% em 12 meses, um pouco acima do esperado na leitura anual. Na prática, esse dado não muda sozinho o cenário, mas mantém viva a dúvida sobre quando o Federal Reserve vai se sentir confortável para aliviar juros. E quando essa dúvida permanece, os Treasuries continuam sendo o grande volante global para ações, moedas emergentes e fluxo para a bolsa. A virada positiva veio depois do fechamento, com a Nvidia entregando uma receita trimestral de 96 bilhões e 200 milhões de dólares, crescimento anual de 106% e projetando receita de 108 bilhões de dólares para o próximo trimestre, com margem de 2% para cima ou para baixo. A ação subia perto de 4,7% no pós-mercado, e os futuros do SP 500 avançavam 0,4% na referência noturna. Isso reacende a tese de que inteligência artificial continua sendo o motor mais forte de lucros em tecnologia e ajuda a reduzir o risco de uma realização mais ampla em Nasdaq. Para a abertura brasileira, o efeito é construtivo, mas seletivo. Na Ásia, esse impulso apareceu com mais clareza. O índice MSCI da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, subia 0,7%. O KOSPI avançava 1,5%. Taiwan ganhava 0,9%, enquanto o Nikkei recuava 0,4%. Mesmo com o Banco da Coreia elevando juros em 25 pontos base para 3%, o mercado sul-coreano reagiu bem, justamente pela exposição a semicondutores. Na China, o lucro das empresas industriais cresceu 11,2% em julho e 17,6% entre janeiro e julho. É uma leitura positiva, mas não totalmente homogênea, porque setores ligados a metais ferrosos ainda mostram rentabilidade pressionada. E aí está o ponto central para o nosso mercado. O exterior melhora por tecnologia, mas o Ibovespa é muito sensível a petróleo, minério, bancos e curva de juros. O Brent aparecia perto de 87 dólares e 20 centavos por barril, em queda de 0,7%, caminhando para a quarta sessão de baixa, com o mercado reduzindo o prêmio de risco diante de novas tentativas diplomáticas envolvendo Estados Unidos e Irã. Para as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras, essa é uma referência inicial negativa, porque reduz o impulso vindo da commodity, mesmo que a empresa continue sustentada por fundamentos de caixa e dividend yield. No minério, o sinal é mais dividido. O contrato mais negociado em Dalian fechou a sessão diurna a 720 yuans por tonelada, alta de 0,49%, mas a leitura noturna já mostrava queda de 0,21%. Para Vale e siderúrgicas, isso sugere uma abertura sem direção óbvia. Os dados industriais chineses ajudam o humor, mas a fraqueza específica da siderurgia chinesa limita uma tese de alta disseminada. Em outras palavras, não basta olhar China em bloco, precisa olhar composição, minério, aço, margem industrial e demanda real por construção continuam mandando no preço.
No Brasil, a curva de juros entra no pregão dividida entre uma notícia boa e uma preocupação fiscal. De um lado, o IPCA 15 caiu 0,40% em agosto, mais do que a queda de 0,30% esperada pelo mercado. Isso ajuda a parte curta e intermediária dos DEIs, porque reforça a leitura de inflação corrente mais benigna. De outro lado, o Tesouro revisou o plano anual de financiamento e passou a admitir uma participação maior de títulos ligados à Selic na dívida pública, entre 49% e 53%. Em julho, essa fatia já estava em 51,1%, com a dívida pública federal em 9 trilhões e 289 bilhões de reais. Isso aumenta a sensibilidade do fiscal ao nível da Selic e mantém prêmio na curva longa. O dólar à vista fechou ontem perto de R$ 5,15, em alta de 0,23%, enquanto o DXY estava em 99,12, próximo das máximas da semana. O Treasury de 10 anos rendia 4,647%, com leve queda de 1,5 ponto base. Essa combinação é relevante, porque um dólar global firme reduz o espaço para uma festa maior em emergentes, mesmo quando os futuros americanos sobem. Para o investidor local, o melhor cenário seria ver os Treasuries comportados, o DXY sem aceleração e o real defendendo a região atual. Na agenda do dia, o primeiro gatilho doméstico vem às 8 horas, com a sondagem da indústria da FGV. Em julho, a confiança caiu 2,9 pontos, para 97,2 pontos, e a nova leitura ajuda a medir estoques, demanda e expectativas da indústria. Mas o dado com maior capacidade de mexer no preço dos ativos logo cedo é a PNAD contínua, às 9 horas. A taxa de desocupação do trimestre encerrado em junho estava em 5,4%, um nível historicamente apertado. Se o mercado de trabalho continuar forte, a leitura pode reacender preocupação com inflação de serviços e limitar o fechamento dos DEIs. Se vier mais fraco, pode reforçar a tese de desaceleração gradual e favorecer setores sensíveis a juros. Às 9h30, entram os dados americanos, pedidos semanais de seguro-desemprego e indicadores antecipados de comércio e estoques. O número isolado importa menos do que a reação dos Treasuries e do dólar. Se os pedidos vierem muito baixos, o mercado pode interpretar como economia ainda forte demais para o Federal Reserve cortar juros cedo. Se vierem mais altos, pode ajudar a narrativa de soft landing com alívio monetário adiante. Depois, às 11h30, o Banco Central divulga estatísticas do setor externo, com atenção para transações correntes e investimento direto no país. Mais tarde, às 15h30, o resultado do Tesouro Nacional testa o humor fiscal, especialmente depois da revisão no perfil da dívida. Para a Bolsa, o cenário base é de abertura mista, com rotação setorial. Tecnologia global melhora o sentimento, varejo, construção e empresas de menor capitalização podem encontrar suporte se os DEIs abrirem comportados, mas Petrobras perde força relativa com o petróleo em queda, e Vale depende de confirmação do minério. Bancos tendem a ficar no meio do caminho, porque uma curva mais inclinada pode ajudar margem financeira, mas uma abertura fiscal desorganizada aumenta custo de risco e volatilidade. Então, o investidor deve olhar menos para o sinal puro do Ibovespa e mais para a composição do movimento, tá? Do ponto de vista técnico, o Ibovespa fechou abaixo do pivô calculado perto de 175 mil pontos. Essa é a primeira régua da manhã. Se o índice recuperar essa região e sustentar negócios acima dela, melhora a leitura tática e abre espaço para buscar a resistência na faixa de 175.800 pontos. Se perder força, especialmente com dólar e DEI subindo, o primeiro suporte fica perto de 173.700 pontos. Não são previsões determinísticas, mas ajudam a organizar risco, entrada, realização e stop loss. Minha leitura de partida é a seguinte:
O mercado global chega melhor por causa da Nvidia, e isso reduz o risco de abertura negativa ampla. Mas o Ibovespa não deve capturar esse bom humor de forma integral, porque petróleo e minério não acompanham a mesma força e a questão fiscal segue viva na curva brasileira. Por isso, a palavra do dia é seletividade. Acompanhar futuros americanos, Treasury de 10 anos, DXY, Brent, minério, dólar à vista e DEI será mais importante do que tentar adivinhar apenas o fechamento do índice. Se o exterior positivo sobreviver aos dados americanos e a curva local não abrir, a bolsa pode renovar tentativa de rompimento. Se commodities, câmbio e juros apontarem juntos para a aversão a risco, o movimento recente de alta pode pedir realização. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!